Fernando Raposo, 55 anos, natural de Aranhas, no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, é o vereador da Câmara de Castelo Branco, vereador da Cultura, desde há um ano a esta parte. É também professor coordenador na Escola Superior de Artes Aplicadas, do qual foi diretor entre 99 e 2011. É por isso também uma das pessoas que tem a grande responsabilidade de dirigir a estratégia cultural da cidade. Hoje falamos com Fernando Raposo. Olá, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Fernando Raposo, numa altura em que se fala em desinvestimento público em todas as áreas, que é transversal este corte, Castelo Branco diria que está um pouco em contraciclo ao ter tido recentemente dois grandes investimentos concretizados, designadamente o Centro de Cultura Contemporânea e o edifício da Escola Superior de Artes Aplicadas. Como é que vê este investimento e será que o considera que está em contraciclo? Ambos estão em contraciclo. Ambos são um investimento fundamental para a cidade de Castelo Branco. Em primeiro lugar, a Escola Superior de Artes, que estava em instalações provisórias, instalações da Escola Superior Agrária, que fomos adaptando de acordo com as necessidades. E hoje o edifício reúne todas as condições e, portanto, é um edifício onde os alunos se sentem bem, que satisfaz todas as necessidades da escola e que, em termos de qualidade do ensino, vai dar ainda um grande impulso. Na medida em que não há ensino de qualidade, se não houver bons professores, mas também não houver instalações adequadas. Relativamente ao Centro de Cultura Contemporânea, é uma infraestrutura que nos fazia falta e que, pela primeira exposição que se fez e que terminou agora a 14 de outubro, sobre a pintura da América Latina, uma coleção de arte da Fundação Joy Berardo, diz bem da importância que o Centro de Cultura Contemporânea representa para o interior do país e para esta zona junto à Espanha. Castelo Branco, além desses dois baluartes da cultura, tem também outros edifícios, tem museus, tem o Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, o Museu Carcaleiro, o Museu do Canteiro em Alcaíns. De que forma é que os museus também estão ligados à estratégia cultural? Apenas o Museu Francisco Tavares Proença Júnior não depende da Câmara Municipal, não está ligado à Câmara Municipal. De qualquer modo, as atividades procuram ser integradas também com o Museu de Francisco Tavares Proença Júnior. De qualquer modo, a Câmara Municipal dispõe hoje de inúmeras infraestruturas que foram construídas ao longo destes últimos 17 anos sob a presidência do Comendador Joaquim Mourão. A Câmara está extraordinariamente apetrechada em termos de infraestruturas culturais para o desporto, também para as atividades económicas. Não nos podemos queixar relativamente a isso. A estratégia da Câmara Municipal em termos culturais passa por disponibilizar todos estes espaços ao serviço dos cidadãos e de quem nos visita de forma integrada, porque cada um dos espaços culturais está vocacionado para uma ou outra área de expressão artística. Desde o cineteatro, onde nós temos o programa Cultura Vibra, que é transversal a todas as formas de expressão artística, de toda a natureza, mais erudita, mais popular, e para além da divulgação deste programa da Cultura Vibra, temos também uma componente relativamente à produção. O cineteatro passou também a produzir iniciativas culturais. Por exemplo, o aniversário da cidade, que no ano passado comemoramos, a iniciativa cultural foi produzida pelo cineteatro, com os agentes da cidade e do concelho. Também o Ensemble João Ruiz, que é um grupo de música de câmara, é um ensemble de música de câmara da cidade, também é produzido no Cineteatro, é uma iniciativa que nós produzimos, portanto, só para explicar que a Cultura Vibra, as atividades do Cineteatro não são apenas de difusão cultural, são também de produção cultural, em que são envolvidos, que é uma coisa nova também, os agentes culturais, ou os grupos e os criadores do concelho. Depois, os outros espaços, o Centro de Cultura Contemporânea, mais para a arte contemporânea, tem sobretudo exposições permanentes, que são fundamentadas também do ponto de vista teórico, através da distribuição de documentação de apoio sobre os artistas que lá expõem, através de atividades educativas, ao nível da formação dos visitantes e dos alunos, fundamentalmente, sobre os artistas e sobre as obras ali expostas. Portanto, tem essa dimensão. O próprio Museu Cargaleiro, pertence à Fundação Cargaleiro,
Portanto, todas as iniciativas culturais, tudo aquilo que é produzido no Conselho e divulgado no Conselho é feito de forma articulada pela Câmara. Falou especificamente no cineteatro. O cineteatro, além dessa vertente da produção, que obviamente é importante e diferencia de outras instituições com objetivos similares, o cineteatro tem trazido, ou tem sido palco, digamos assim, de diferentes espetáculos em diferentes áreas culturais, inclusive a nível regional, mas também nacional e internacional. Como é que isso cabe no orçamento cultural da Câmara? É só com o orçamento cultural da Câmara que se consegue fazer tudo isso? A atividade cultural é apoiada fundamentalmente pela Câmara Municipal e o orçamento não diminuiu relativamente aos anos anteriores, em concreto relativamente ao ano anterior. Portanto, é possível fazer coisas de muita qualidade. Também são feitas em rede, em articulação com outros centros culturais, o que torna os custos mais acessíveis, mais reduzidos. Portanto, se trabalharmos de forma integrada em rede com outras instituições, é possível, com menos recursos, fazermos uma programação de excelência. Aliás, convinha salientar que este ano, pela primeira vez, aderimos ao Festival Sete Sóis, Sete Luas, que creio que este ano já foi o 23º festival e foi integrado também dentro da programação do Cineteatro e que teve lugar nos espaços ao ar livre da cidade. Tem bons espaços, bons anfiteatros, por exemplo, só para recordar, o anfiteatro da Praça Académica, que é junto ao Museu Cargaleiro, o próprio Parque da cidade, que tem condições extraordinárias para a prática de atividades culturais. Não decorreu lá apenas este Festival Sete Sóis, Sete Luas, festejamos lá também, ou comemoramos lá o Dia Mundial da Criança, numa parceria com várias instituições da cidade, fizemos de forma integrada, a Câmara, a Lupa, a Interlaçarte, a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Castelo Branco, e, portanto, também teve lá lugar o próprio anfiteatro que temos no Monte do Índio. Temos excelente espaço ao ar livre e que este ano já utilizamos para a prática cultural, fazendo ali o Festival Sete Sóis, Sete Luas. Só para dar nota, o festival ocorre em 33 cidades em simultâneo do Mediterrâneo, incluindo também Cabo Verde e agora também Brasil. Falou precisamente dos espaços, quer os espaços ao ar livre, quer os espaços que não são, portanto os cobertos. Há uma questão que tem-se colocado, e às vezes até numa lógica não de oposição, mas de questionamento. Há público para toda esta diversidade cultural? Qual tem sido a resposta do público? Há público para todo o tipo de manifestações culturais. Uns mais eruditos, outros mais popular, mas há público para todos. E a Câmara deve ter uma oferta que vai ao encontro e corresponde às expectativas da generalidade do público. Todos são munícipes. E, portanto, todos têm direito e devem ter acesso a todas as manifestações culturais. Há público para todos o tipo de espetáculos, para todo o tipo de iniciativas culturais. Onde havia, há uns anos esta parte, menos procura ao nível dos concertos eruditos, e vou dar este exemplo. Por exemplo, a orquestra que em 2001, a Orquestra da Escola Superior de Artes, que em 2001 se apresentou ao público, tinha 100 e poucos espectadores. Em termos públicos, não tinha mais. O último concerto que fez, portanto, já foi este ano, e foi integrado também na Cultura Vibra, e teve como solista neste concerto Pedro Burmester. O cineteatro praticamente estava cheio. Pela primeira vez tivemos que abrir o primeiro balcão, porque a plateia tem 400 lugares e era suficiente para os concertos de música erudita. E desta vez tivemos que abrir o balcão, o que significa que o público tem vindo a crescer significativamente. Houve uma formação de públicos, digamos assim? Se houver uma oferta de iniciativas culturais com caráter regular, isso vai criando hábitos e vai formando também públicos e, portanto, o público vai crescendo. Não pode haver hoje um concerto ou um espetáculo desta ou daquela natureza e depois deixarmos de fazer, e depois retomamos e depois deixamos de fazer. Isso é que não forma públicos. Se houver uma oferta regular e se houver também a preocupação de formar o próprio público, distribuindo documentos de sala que enquadram aquilo que vamos ver do ponto de vista teórico, os autores, a própria obra, os próprios concertos. Isso acaba por melhorar, digamos assim, desenvolver o gosto das pessoas pelas iniciativas culturais. Quer seja relativamente à música, quer seja relativamente ao teatro, quer seja relativamente a outro tipo de manifestações culturais. Mas aquilo que convém sublinhar é que há públicos
para todas as formas de expressão, uns com mais, outros com menos. À Câmara compete-lhe procurar corresponder às expectativas do público, ir ao encontro das expectativas do público. E não tem que fazer seleções do ponto de vista social, se devemos fazer mais para A ou menos para B. Não, devemos procurar ir ao encontro de todo o público. E a Câmara tem tido essa preocupação. E esse público é público, sobretudo, da cidade, do concelho, da região, ou também se tem notado alguma atração de público de outras áreas, até de outros países? Sim, tem havido público de outros países, mas sobretudo de outras regiões do país, mais dos concelhos limítrofes. Depende também do tipo de concertos ou de espetáculos e dos próprios artistas que trazemos. Portanto, há também espetáculos que, pela sua natureza, em função dos próprios artistas, conseguem mobilizar público fora das áreas do concelho. Isso temos tido muito, mas de acordo com o tipo de espetáculos que promovemos. De outras zonas do país e também até de outros países, via Erasmus, por exemplo, vêm alunos para a Escola Superior de Artes Aplicadas, que surgiu em 98, mas avançou efetivamente em 99 e, sendo a única no interior do país, haveria alguma questão se atrairia pelo menos os melhores alunos. Tendo sido diretor da escola estes anos, de 99 a 2011, como é que classificaria essa resposta de alunos, a resposta dos próprios professores? Como é que classificaria, em geral, a aposta da escola? Esta foi a melhor aposta que jamais alguma vez se fez em Castelo Branco e no distrito, e até no país. Esta foi uma proposta do professor Walder, que era, na altura, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Mas já antes, quando ele estava na direção da ES, ele falava na importância da existência ou da criação de uma escola de artes no interior do país. Claro que a escola no interior do país só tem importância se ela tiver um efeito mobilizador junto das pessoas que aqui vivem. E ela tem tido, e a verdade é que está demonstrado. Esta é uma escola que tem muita procura. Do Politécnico é a escola que atualmente tem maior procura, juntamente com a Escola Superior de Saúde. Eu estou convencido que se não fossem estas duas escolas, estaríamos a passar uma situação um bocadinho mais difícil no Politécnico, uma vez que as escolas tradicionais têm tido, em todo o país, mas sobretudo no interior do país, têm tido menor procura. Portanto, a Escola de Artes é uma escola com muito êxito, está a competir em pé de igualdade com as escolas do litoral. Hoje temos alunos, e sobretudo no domínio da música, que temos duas escolas, a de Lisboa e a Escola Superior de Música e Arte e Espetáculo do Porto. A nossa escola está a competir em pé de igualdade com eles. E tem alunos na primeira opção, em termos de procura. E temos tido muitos alunos vindos do Brasil que vêm estudar, não no âmbito do programa Erasmus, vêm mesmo aqui fazer mestrados. Aliás, o ensemble João Ruiz de Castelo Branco, que é um projeto acarinhado pela Câmara e que há pouco falei, que está alocado no Cineteatro, desenvolve ali as suas atividades. A maior parte dos instrumentistas foi aqui formada. Um deles, violinista, é brasileiro e que veio fazer o mestrado para a nossa escola. Temos muitos, e no âmbito do Erasmus temos também bastantes alunos. As melhores referências da Escola Superior de Artes. É uma escola que tem um impacto na região extraordinário, quer ao nível do design, mas quer ao nível da música. Por exemplo, só para clarificar o meu raciocínio, todas as bandas de filarmónica do concelho têm instrumentistas e têm maestros diplomados pela escola e têm também alguns alunos. E o repertório das bandas filarmónicas do concelho, que são as que eu melhor conheço, e temos 5, mudou significativamente desde que passou a ser dirigida por maestros saídos da Escola de Artes e também em que os instrumentistas passou a ter ou integrar instrumentistas ou formados ou ainda alunos da Escola de Artes. Isto teve um impacto ao nível da formação de públicos. A escola teve um impacto ao nível da formação de públicos que extraordinário e, portanto, que é hoje visível até no elevado número de pessoas que hoje participam nos espetáculos e nas iniciativas que a Câmara promove ou a Escola de Artes também promove. Falando do Concelho e falando de Castelo Branco, tem-se notado na própria imprensa regional o aparecimento de grupos culturais, de associações culturais,
De que forma é que esses grupos e essas associações se enquadram na escola, ou com a escola, e de que forma é que também elas entram na estratégia cultural da Câmara? Muitas das associações novas e de grupos culturais que surgiram ultimamente eh, surgiram a partir de elementos saídos da nossa escola, quer no ensemble que eu falei, quer no grupo Entrelaçarte, quer da Lupa, uma outra associação. Muitas delas são alunos, ou são constituídas por alunos que saíram da escola, ainda estão ligados à escola, e elas são apoiadas pela Câmara Municipal e as suas atividades são integradas na estratégia cultural da Câmara Municipal. Elas também concorrem para a formação da nossa programação. Estou a falar no projeto Entrelaçar, estou a falar na Lupa, estou a falar na Esta é Arte, uma associação que promoveu este ano as 48 horas de curtas. São diplomados pela escola, formaram as suas associações, estão a ser apoiadas pela Câmara e aquilo que elas produzem e organizam integram-se na atividade cultural da Câmara e na própria programação da Câmara Municipal. Fernando Raposo, nessa estratégia cultural da Câmara, o que é que poderíamos considerar como grandes ambições daqui até ao final do mandato, portanto, para os próximos 3 anos? Em primeiro lugar, quer do ponto de vista da produção, que queremos melhorar aquilo que se produz pelos nossos criadores no Conselho e que aquilo que eles produzem concorra para a própria programação da Câmara Municipal. Queremos que o façam de forma integrada. Queremos trazer e ter as melhores referências do panorama nacional e internacional em termos de expressões e queremos que a cidade seja colocada no centro, que já o é em termos de culturais e também nas outras dimensões, mas no que respeita à área da cultura, eu penso que Castelo Branco não tem que se sentir só por ser uma cidade do interior periferia. Ela é hoje o centro de muitos acontecimentos do ponto de vista cultural e que nos projetam para além fronteiras do distrito e mesmo para além das fronteiras do próprio país. Queremos uma cidade ao serviço dos munícipes, ao serviço dos cidadãos, e a cultura tem aqui um papel preponderante. E queremos que este seja uma cidade de referência em termos culturais e também em todas as áreas. Certo. Obrigado, Fernando Raposo. E terminamos assim a nossa entrevista, assente hoje na estratégia cultural da cidade de Castelo Branco.